Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do 30 Minutos e um Café, né? 30 Minutos e um Café é um projeto patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Tem a produção, a apresentação comigo, Alexandre Marques, e uma produção do Urbanos Lab, aqui sob o comando do Vitor e o Vitinho, que está nos bastidores, daqui a pouco ele aparece por aí. Né? Foi para a escola, né, Vitor? Foi para a escola, mas é uma pessoa fundamental aqui no estúdio. E hoje aqui nós estamos com uma pessoa muito especial. Tá nervosa? Muito. Então, todas as pessoas são especiais pra gente, né? Todas. Mas tem algumas pessoas que são mais especiais pela trajetória de vida que tem. E o 30 Minutos e um Café com as fuxiqueiras do São Bento, né? Para mim é bastante legal porque são mulheres artesãs que atuam no território do São Bento. Então tem pessoas especiais e tem a Patrícia. A Patrícia é uma das fuxiqueiras, né, do São Bento, uma das artesãs aqui do São Bento. Mas de onde você vem, Patrícia? Assim, onde nasceu, sua família, por onde você já passou aí, onde você já morou? Fica à vontade aí. Então, eu nasci aqui em Duque de Caxias mesmo. Caxiense. Né? Quando eu nasci, eu morava na Vila Operária. Lá em cima, lá no Cruzeiro. Na verdade, morava bem próximo do cemitério, né? Do lado de lá, lá indo pro Beira-Mar. Na época era Rua João Goulart, hoje é Rua Dona Noêmia, em homenagem a uma moradora. Uma liderança. Uma liderança que ela ensinava as crianças, né? Uma alfabetizadora. Uma alfabetizadora. E também foi da Associação de Moradores. Ah, é? Foi também. Isso. Lá a gente tem uma historiadora de lá, pesquisadora, que é a Lu Brasil, né? Ela tem um documentário, inclusive, sobre a Vila Operária. Pô, mas legal. aí da Vila Operária... Aí eu me mudei para Vila Leopoldina, até nem sabia que a Filó também era de lá, né? Quando eu vi o podcast, achei muito legal. E lá na Vila Leopoldina eu morei de 75 até 2011. Aí no final de 2011 vim para o São Bento, onde eu moro até hoje, né? E seus pais? Então, meu pai era pernambucano, ele era de Olinda, e ele veio para Vila Operária, né? E a minha mãe era de Minas, lá do interior de Manhumirim, quase divisa com o Espírito Santo. Conheço as duas cidades. Já teve Olinda? Olinda não. Nossa, é muito lindo. Manhumirim sempre a gente vai, né? Manhumirim também. Só que calmo. Agora eu não sei como é que tá agora. Não, agora acho que lugar Cresceu nenhum, mas né? Cresceu bastante. Até a cidadezinha que a minha mãe morava, que era Martins Soares. Era uma cidadezinha pequena. Agora meu irmão, da última vez que foi lá, falou que tem muitos galpões, muita indústria. As transformações, as né? Transformações. Qual o nome da tua mãe? Ivanilda. E do teu pai? José Severino. Nossa, Severino. E você, o teu nome completo? O meu é Patrícia Ribeiro da Silva. Severino. Não. Não. Ué, por que não Severino? Por que não? Porque eu lembrei da Conceição. Do nome? Da Conceição. Da Sebastiana. É Sebastiana. O nome dela seria Maria Sebastiana. A primeira oportunidade, ela tirou Sebastiana. Imagina se tirar. Severino. Uma pergunta que nós fazemos aqui, Patrícia, seus pais são de fora do Rio? São. E foram morar diretamente na Vila Operária? Na Vila Operária. A minha mãe veio, assim, eu não sei bem a história, porque meu pai morreu muito cedo, e a minha mãe, ela contava que ela veio para o Rio para trabalhar acho que era uma creche de freiras, orfanato, não sei, com 13 anos, e aí que a irmã dela mais velha trabalhava nesse convento. E aí ela trouxe a minha mãe para trabalhar aqui. Depois disso, eu sei que a minha mãe trabalhou em Copacabana como empregada doméstica, mas exatamente como eles foram morar na Vila Operária, eu não vou saber dizer. E nem o meu pai. Eu sei que... Não sei se eles vieram direto para a Vila Operária. Sei que ele trouxe os irmãos dele. Foi trazendo minha avó, meus tios, Tudo né? para a Vila Operária. Tudo para a Vila Operária. E a minha mãe e o meu pai se conheceram na Vila Operária. Então eles não vieram casados, conheceram ali. Se conheceram lá. E seu pai trabalhava de quê? Meu pai era serralheiro. Desde quando veio morar na Vila Operária já era, não? Poxa, Alexandre, eu não tive oportunidade. Meu pai, quando morreu, tinha 11 anos. Novinha, né?
Eu sei que ele era um serralheiro muito bom. Eu lembro que ali atrás do cemitério tinha uma família chamada Ubirahí. Isso tem que ter, vai bem antes de você. E ali a gente fazia, meu pai era do Partido Comunista, e a gente fazia muita reunião ali atrás. Aí depois que fizeram o loteamento, aí foram modificando. E não é nem perto do cemitério, é onde hoje é os prédios. Aqueles prédios. O pessoal chama de Carandiru? Não, Carandiru é lá atrás, né? É na Beira-Mar, é Beira-Mar. Mas é aqueles prédios primeiro aqui da Caixa Econômica, antes do cemitério. Ah, tá. Que é aqueles prédios que o pessoal diz que é tudo condenado, mas que um monte de gente mora ali, né? Então, ali era um sítio grande que a gente ia fazer formação ali. Mas aí seus pais foram morar na Vila Operária. Se casaram na Vila Operária. Tiveram quantos filhos na Vila Operária? 2 filhos, eu e meu irmão. Mais velho, mais novo? Meu irmão é mais novo, 3 anos. Aí a gente saiu de lá, eu tinha 5 anos e o meu irmão tinha 2. Você saiu da Vila Operária com 5 anos para vir morar na Vila Leopoldina, que o pessoal chama de bairro Copacabana, né? Ali perto da Doutor Laureano. Qual rua você morava? Paineiras. Ah, que eu morei na Gávea. Sério? Eu morei na Gávea e morei na Tomás Antônio Gonzaga. Perto da igreja do Padre Geraldo, aquela igreja, né? Morava do lado ali mesmo. Pertinho de você. Pertinho mesmo. Morei ali quase 10 anos ali. Eu morava, meu filho agora mora lá, né? Entre a Catete e a Gávea. É a parte rica. Parte rica do bairro. Né? E desse período que vocês moraram na Vila Operária e na Leopoldina, os seus pais ainda estavam juntos? Sim, quando nós mudamos para lá, eles estavam juntos. E em 82, em junho de 82, ele morreu, né? Você tinha 11 anos. Tinha 11 anos e ia fazer 12. E nesse período anterior ao falecimento dele, o que você mais lembra da sua infância, né? Com seus pais, ou na Vila Operária, ou na Leopoldina? Na Vila Operária eu lembro de uma história que a minha mãe odiava. Mas se fosse hoje, seria encarado de outra forma. Naquela época eu entendo como uma forma de amor da minha mãe. Eu fugia, minha mãe era costureira, trabalhava em casa. Só que eu fugia, porque o portão era baixinho. Quantos anos? Sim, devia ter uns 4, 5 anos. Ah, então era pequena. Era pequena, e pulava o muro e fugia. Aí às vezes o pessoal me encontrava na rua do cemitério, que é a rua principal e tal. E aí o que a minha mãe usava? Uma estratégia que ela fez uma fita bem grande. A casa da gente era na frente, era assim um L, né? Então a casa da gente era na frente, nos fundos da minha avó, e assim tinha um abacateiro. E aí minha mãe fez uma fita bem grande, amarrou meu pé de acordo que eu conseguisse andar dentro da minha casa, que fosse na casa da minha avó, mas que eu não conseguisse fugir. Isso eu nunca vi. Então você era delimitada pelo tamanho da fita do... Só que depois a minha mãe, quando se lembrava disso, a minha mãe falava assim: por que você fala isso? Eu falo: mãe, porque a senhora vê como uma coisa ruim. Eu não vejo, a senhora tinha que trabalhar e eu fugia. Eu vejo uma estratégia para ela ter um controle mínimo sobre você. Eu vejo como um cuidado. Ruim seria se ela me prendesse dentro de um quarto. Não, ela fez aquela coisa para eu, de acordo com que eu ficasse dentro de casa, no quintal e na casa da minha avó. Tinha um controle. Tinha um controle. E na Vila Leopoldina? Já era adolescente? Aí na Vila Leopoldina eu vim morar primeiro com a minha avó. Porque eles compraram o terreno, que tinha várias casas, mas só que os inquilinos tinham que desocupar a casa e até a dona da casa, né, o dono do terreno que vendeu para eles, tinha que desocupar a casa também. Então minha avó veio primeiro e me trouxe por causa da escola. Aí a minha mãe ficou morando com meu pai e meu irmão acho que ali era Lucas junto com meus tios, irmãos da minha mãe. E só depois que a dona do terreno entregou, aí que a minha mãe e meu pai vieram morar lá, que a casa era maior, né? E tinha 2 quartos. Então eles estavam esperando desocupar a maior casa para eles virem. Mas não foi, assim, não demorou muito, né? Foi rápido até. E da Vila Leopoldina, o que você aprontou lá que você
inesquecível, assim, alguma coisa que tenha acontecido lá que você fala assim, você teve a fita na Vila Operária, o que que teve na Leopoldina? Sim, Alexandre. A Vila Leopoldina não foi um lugar que eu vou porque meu filho mora lá, né? Tenho amigos lá, pessoas que eu amo. Tive o meu filho lá, né? Mas não é um lugar assim que eu diga assim, caramba, que lugar legal, que lugar que eu gostaria de morar. Embora seja muito mais moderno, vamos dizer assim, né? Usar a palavra, do que o São Bento. Eu gosto muito mais daqui. Talvez porque eu goste muito mais da pessoa que eu sou hoje do que da pessoa que eu era quando eu morava lá, né? Porque eu estava até conversando com a Ângela sobre desorganização, sobre várias coisas que eu só consegui entender depois de um tempo da minha vida, né? Depois dos 40 anos. Então, foi justamente o período que eu vim morar aqui no São Bento. Então, assim, eu não saberia te dizer, porque eu não lembro, assim... Tinha muita dificuldade da Vila Leopoldina? Tinha, mas de uma certa forma, assim, dificuldade financeira, assim, nunca tive, assim... Teve tempos difíceis, acho que todo mundo tem, né? Mas nunca teve tempo de dizer assim, poxa, hoje eu não tenho o que comer, né? Nunca passei por isso. E a gente sempre morou em casa própria, que já é uma grande coisa, né? E eu sempre, assim... Eu sempre dei meu jeito, né? Ficava desempregada, vendia Avon, calcinha, Natura, Yakult. O negócio é estar em movimento. O negócio era tá ganhando dinheiro. Só nunca fui uma boa gestora de dinheiro, né? Como dizia meu ex-patrão, no fim do dinheiro ainda sobrava conta. Você então trabalhou em outros lugares? Trabalhei na Yakult 3 anos como secretária. Trabalhei numa metalúrgica uns 4 anos. Aí depois entrei numa construtora. Trabalhei lá de 2010 a 2017 porque o meu patrão fechou a empresa. Porque o sócio dele morreu, né? Assim, e o meu patrão era o coração financeiro da empresa e o sócio era o rosto que aparecia, né? Então aí ele fechou. Embora que até hoje eu ainda faça serviços para ele também, para ele, para a esposa, para a sogra. Hoje em dia eles são meus amigos. A esposa dele é pediatra. Graças a Deus, meu filho agora está consultando meu neto com ela, uma excelente pessoa. Tu já tem netos? Tenho 2 netos. E quantos filhos? Um só. Um filho e 2 netos. Que te deu 2 netos. 2 netos. Então a família vai ter continuidade. Mas nessas idas e vindas, Vila Operária, Vila Leopoldina, São Bento, como é que o artesanato entra na sua vida? Na verdade, assim, nunca tinha parado para pensar nisso. Porque a sua avó já era costureira, né? Minha mãe era costureira. Tua mãe era costureira. Mas a minha avó, por parte de pai, que a de mãe eu não conhecia, ela morreu no mesmo ano que eu nasci. Ela fazia fuxico, mas eu nunca aprendi fuxico, você acredita? Minha avó até hoje? Hoje eu já aprendi, porque eu faço parte de uma associação. E aí a colega estava ensinando, eu falei assim, Cleide, me ensina também, que a gente dá aula lá na associação, né? E aí eu falei, gente, é tão fácil. Não, para mim é difícil. Aí você tinha pessoas na família com... Minha avó fazia, e a minha avó fazia aqueles tapetezinhos, que antigamente a gente chamava de saco de estopa, agora é juta, né? Aí ela fazia com retalho e ela fazia de saco de leite. Não sei se você lembra que antigamente o leite era vendido em sacos plásticos. Sim. E aí a minha avó lavava os sacos, cortava tipo uns triângulozinhos e ia costurando no saco de ráfia o triângulo por cima do outro. E a gente ajudava minha avó a fazer aquilo. Gostava de fazer os de enfiar as tiras de malha, né, e fazer aquele nozinho para fazer o tapete. E depois, em acho que 2004, quando o biscuit surgiu no Brasil, né, que veio com força, a minha mãe pagou para mim um curso lá na Sulacap
que antigamente não tinha assim igual, Isso. né? Depois Hoje popularizou. bastante. É. E até acesso a material era muito difícil, Muito né? difícil. Hoje em dia você tem massa pronta. Naquela época você tinha que fazer numa panela que fosse antiaderente. Tinha que ter Tinha uma técnica. Tinha uma técnica. Só que antigamente não tinha tanta facilidade de você expor o seu trabalho, né? Por exemplo, para você conseguir entrar na feira da Roberto Silveira, era muito difícil. Muito difícil. E aí eu comecei a fazer, mas as pessoas achavam que o que valia era o pote, não o seu trabalho. Aí se eu te der o pote, fica mais barato? Na verdade, né, naquela época eu também não tinha esse entendimento de que o pote é um pote. Ele só tem valor se ele tiver o trabalho nele, Sim. né? Sim. Hoje você faz escultura, você faz, enfim, você faz inúmeras coisas de biscuit, topo de bolo. Mas naquela época a gente trabalhava mais com pote, né? Pote de alimento, manteigueira, coisa de pão. E aí eu acabei desistindo. Aí eu falei, mas eu... Aí você desistiu do artesanato? Do artesanato, porque eu precisava sustentar meu filho, minha casa, e eu tinha que precisar... você era sozinha com seu filho. Precisava de um rendimento, né? E uma atividade que também te desse uma liberdade de tempo também para estar junto com a criança. Sim. Então o artesanato foi essa saída. É. Seu filho tinha quantos anos nessa época? Nessa época, 2004, meu filho tinha 15 anos. 15 anos. Já era rapazinho. Então o artesanato entra na sua vida por sua família, se afasta um pouco. Sim. E quando é que volta? Aí volta agora, em 2024. Quando... 2 anos atrás. 2 anos atrás. Porque eu sempre passava ali em frente à sede do museu e aquilo me intrigava assim, Museu Vivo do São Bento. O que seria um museu vivo? E aí eu fazia pilates no lote 15, porque daí eu comecei a trabalhar home office na pandemia. Depois que essa empresa que eu falei fechou, um engenheiro que trabalhava com a gente, que era construtora lá, o engenheiro que trabalhava com a gente, ele continuou com os clientes, né, que o meu outro patrão, ele se aposentou, ele não faliu, ele escolheu se aposentar. E como ele não tinha sucessores, ele passou os clientes para essa outra empresa, que era do engenheiro que trabalhava com a gente. E aí chegou um momento na minha vida que eu falei, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu não quero sonhar sonho de ninguém. Meu filho já está formado, meu filho é engenheiro civil, meu filho já está formado, meu filho já está casado, eu moro em casa própria, mora eu e meu cachorro. Então, não tenho muito luxo, eu quero fazer alguma coisa que eu goste, mas eu não sabia o quê. Aí um dia eu ia de ônibus para o Pilates no lote 15 e voltava a pé. Aí um dia eu olhei e falei assim, vou em casa e vou voltar aqui para saber o que é Museu Vivo do São Bento. Mas aquela vozinha falou assim, o que você tem de tão importante que vai em casa e vai voltar? Você já está em frente, porque você não entra e pergunta. Quando essa vozinha fica no ouvido, siga, porque a dica é certeira. É certeira. E aí eu entrei, conheci a Flávia e ela me explicou que Flavinha, um amor de pessoa, né? Nossa, um encanto de pessoa. Na verdade, assim, o Museu do São Bento para mim é uma memória muito, muito boa, sabe? Um lugar assim que tem história, um lugar que eu conheci pessoas maravilhosas, foi onde eu conheci a Filomena, a Conceição, a Márcia. E os saberes dessas mulheres e a história dessas mulheres, a Risoneide, meu Deus do céu, que pessoa incrível, né? Com aquela calma. Calma demais. Né? Mas assim, tão afetuosa, a família né? dela toda aquele ritmo lento, quase parando, mas bem efetiva no que faz, né? Então, aí a Flávia, eu comecei a conversar com a Flávia, na época eu queria trabalhar com jardinagem, sou apaixonada por plantas, já tinha... Então não era artesanato, já era jardinagem. Já era jardinagem. Porque eu estava pensando em alguma coisa que eu gostasse de fazer, que eu não queria mais trabalhar para ninguém. Eu falei, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu tinha um patrão extremamente machista e misógino. Esses grupos de mulheres também cria essa transformação, né? Incentiva essa transformação. Sim. E embora ele seja
Hoje eu tenho eu tenho um relacionamento bom com ele, com a esposa dele, com a filha dele, mas como patrão não dá. E aí a Flávia falou assim para mim: você gosta de artesanato? Eu falei: eu amo artesanato. Eu acho que artesanato é... Ela falou assim: a gente tem aqui um grupo de mulheres artesãs e a gente vai começar uma oficina agora de macramê. Você não gostaria de participar? Toda quarta, de 2 às 5. Eu falei: com certeza. Aí comecei. Aí, sabe assim, quando uma coisa, parece que aquilo era para ser. Era um sinal que você seguiu e deu certo. Deu certo. E, na verdade, eu comecei assim, muito que amadoramente, né? Eu comecei... Aí a Debinha ficou doente, não pôde mais dar a aula, porque tem que abaixar para ensinar, sim, né? E aí a gente fez outras oficinas, que foi a de boneca africana com a Filó, que eu fiquei... Nossa, aquilo é top dos top, né? Porque a Filomena, ela é espetacular. Ela disse aqui pra gente que ela é altamente detalhista. Sim, as bonecas dela são, meu Deus, a perfeição, feito de jornal. Eu tenho 2 lá que eu fiz, claro que não chega aos pés, mas eu tenho um amor muito grande por elas. Então, assim, eu gostava de estar lá no museu porque ali a gente ouvia muitas histórias diferentes, então a gente via que não estava sozinha. A terapia, abordar a terapia com a Riso, era assim um momento em que, sabe, a gente estava ali, cada uma falava daquilo que mais doía, né, da sua dor mais doída, por dizer assim. E ali a gente bordava, ali a gente se ajudava, ali tinha um lanche da tarde, mas era mesmo, você percebia que as pessoas iam ali, que era aquele momento de... E você acha que esse tipo de atividade, roda, artesanato, essas oficinas, elas dão gatilhos para outras coisas do universo feminino? Sim, porque eu tiro por mim. Porque a partir daí, eu comecei a fazer uma feira na Praça do São Bento, mas aí eu vi que o pessoal não aceitava muito bem, né? E aí resolvi ir para a feira da Praça Roberto Silveira. E por que você queria colocar na feira? Porque naquele momento era aquilo que eu achava que ia, onde eu ia vender, porque eu já tinha vendido muito de porta em porta, e você recebe muito calote, e lá na feira e às vezes uma coisa que muito me irrita até hoje é quando a pessoa diz assim: vou comprar para te ajudar. E eu acho assim, eu não quero que ninguém compre para me ajudar, eu quero que a pessoa compre porque a pessoa gostou da minha peça, porque ela gostou do meu trabalho. Para me ajudar, não quero. Por ajuda, eu peço ajuda pro meu irmão, pro meu filho. Mas até chegar a esse pensamento, como é que foi esse processo aí? Não, do ajudar, desde quando eu vendia coisas Natura, Avon, nunca gostei que as pessoas achassem que eu estava pedindo alguma coisa, porque eu sempre encarei aquilo como meu trabalho. Se eu estou trabalhando, não estou pedindo nada, sim, né? Então, foi uma frase que eu sempre quando as pessoas falavam: vou comprar para te ajudar, então não compra. Não compra porque eu estou fazendo um trabalho, e você adquire ou não, é como se fosse uma loja. E na feira, eu entendo até hoje que ali é o meu stand, é o meu espaço, é como se fosse a minha loja, né? Então ali a pessoa não vai para comprar para me fazer um favor, ou ela não pode dizer assim: eu estou comprando para te ajudar. Ela vai passar, ela vai olhar, gostou, nós estamos fazendo negócio. Na verdade, faço muitos amigos, né? Eu tenho muitos amigos a partir da feira. Mas vamos supor que eu vá comprar um produto que você, uma arte que você produziu. Sim. Tem um preço. Sim. Você vai botar um preço. O preço, vamos supor que seja R$50. Eu vou levar a peça, R$50. Mas qual é o valor para você dessa peça que eu estou levando, né? Que eu estou comprando? Porque preço é uma coisa, valor é outra. Qual seria esse valor para você? Fala, ó, ele tá levando esse produto aqui, mas ele tá levando isso, isso e isso também. Então, para mim, assim, cada peça que eu faço é como se eu estivesse fazendo um filho. Porque você faz uma coisa que ela não leva só o seu tempo, você tem que ter amor para fazer artesanato.
porque hoje eu estava vendo... estava numa aula e a moça falou assim, poxa, mas a Shopee vende preços tão barato, mas a Shopee é feito dentro de uma fábrica, aquelas coisas sem valor afetivo. As minhas peças, elas não têm um preço. Às vezes a gente bota preço porque você tem que estar de acordo com o mercado que você trabalha. Mas se a gente for ver mesmo o valor, porque aquilo é um conhecimento que você adquire, é uma história. Por exemplo, eu trabalho com macramê. O macramê, muita gente pensa que ele surgiu nos anos 60 na década de 1960, 1970. Na verdade, ele surgiu no século XIII. Então, aquilo ali não é só uma técnica, é uma coisa, eu não sei explicar, sabe? É uma coisa que você trata como se fosse uma porcelana chinesa, alguma coisa que tivesse muito valor. Para mim tem muito valor. Então, muitas vezes as pessoas chegam na minha banca, elas nem compram. Mas só quando elas dizem assim, nossa, seu trabalho é muito bonito, ganhou o dia. Eu ganhei o dia, porque eu sei que o que eu estou fazendo, que as pessoas estão vendo o amor que eu coloco em cada peça que eu faço, sabe? Então... E de todas as técnicas de artesanato, você falou várias vezes de macramê. Então, eu suponho que você goste mais de macramê, né? Mas quais são as outras técnicas também que você domina? Além do macramê. Que eu domino, na verdade, que eu te falei, eu comecei agora. Tem o biscuit, né, que eu aprendi há muito tempo, mas é igual andar de bicicleta, você não esquece, tem que se atualizar, né? Mas, assim, dominar outras técnicas, não. Eu cheguei a fazer uma bolsa de crochê que eu aprendi lá com uma colega do museu. E fazia o bordado com a riso, da bordado terapia. Mas eu não domino. Seu forte mesmo é o macramê? É o macramê, por enquanto, porque eu quero aprender outras técnicas, porque eu amo crochê também, acho que crochê... Ama crochê, mas o quê? Fuxico, boneca africana. Então, mas o macramê é o que bate mais no teu coração, né? É o que bate, foi aquilo que eu fiz e que eu falei assim, caramba, eu queria muito aprender macramê já há muito tempo, mas me inscrevia nesses tutoriais, nessas aulas, e aí achava muito difícil e não fazia. Mas assim, quando eu fui lá, não sei se era aquela coisa de família que tinha, né? No museu, né? No museu. Eu acho que foi mais fácil de aprender, né? Um ajudando o outro. E as histórias que vão acontecendo ali, né? Que vão acontecendo. Você ouve uma, ouve outra, e vê que, como você falou, quase todas que sentaram aqui, conversaram com a gente, falaram isso, né? Quando você está em grupo e tal, é diferente. Até diferente. A produção também, os valores que são colocados ali, a identidade, né? As dores que doem, como vocês dizem, as dores doídas, também estão nessas peças, né? Sim. E aí a gente vê que tem um diferencial de uma pessoa que faz um artesanato, às vezes é a mesma técnica, da outra que está usando a mesma técnica. Se eu chegasse no mercado agora, chegasse lá na feira, várias artesãs fizeram macramê. Eu pego as peças delas todas e coloco na mesa, misturadas. Como você sabe que aquela é a sua peça, que você produziu aquela peça? Qual é o seu diferencial? Então, eu gosto de trabalhar com peças minimalistas. É a sua identidade? É a minha identidade. O que é uma peça minimalista? A maioria das pessoas trabalham com macramê, aqueles colares maiores, né? Aqueles colares... Eu gosto de trabalhar com colares pequenos, que dão mais trabalho de fazer. E assim, existem pessoas que também fazem o mesmo trabalho que eu faço. Mas eu acho que eu me preocupo muito com acabamento. Detalhe. Aluna Dona Filomena, você, hein? Aluna Dona Filomena. Mas o acabamento, ele diz tudo. É igual o crocheteiro de verdade. Ele conhece quando uma peça é bem feita pelo avesso. Porque o acabamento está pelo avesso. Então, se a peça for bem feita, você não vê o acabamento. Porque quem fez soube dar um acabamento de acordo que não fica aparecendo.
Agora, quando você olha a peça por fora, assim, é muito linda. Quando você olha por dentro, ela tá com linha. Eu não sou crocheteira, o meu pai de santo, sou de candomblé, né? O meu pai de santo fala isso. Quando ele vai comprar uma blusa, que vê o botão com a linhazinha pendurada, o negócio aqui não tá fechado. Ele fala, não, isso aí não foi bem feito, passa para outra. E ele também só compra roupas, assim, por encomenda, né? Aham. Com alfaiate ou com costureira. Que alfaiate também quase não tem mais hoje. Mas esse seria o seu diferencial, assim, um macramê minimalista? Além do minimalista, eu gosto muito de trabalhar com pedras. E a maioria das pessoas, às vezes, tem medo de trabalhar, não sei, porque eu gosto das pedras, porque, assim, primeiro pelo significado de cada uma delas, né? E porque eu acho que elas são bonitas, são uma coisa que você tem para a vida inteira. E eu faço um trabalho muito com pedra, com madeira, e eu gosto muito de misturar essa coisa de madeira, de pedra, Não gosto muito de trabalhar com contas de ABS, que são contas de plástico. Sim. E muita gente trabalha com essas contas de plástico. Tu gosta mais dessa coisa artesanal mesmo, né? Isso. Por quê? Porque também a gente que é artesão, a gente tem que se encaixar dentro da base conceitual do artesanato. Não sei não, hein? Oi? Não sei não, hein? Não. Porque eu já viajei muito pro interior. E no interior tem as artesãs, mas elas não têm essa discussão que a gente está na cidade tem, né? Sim. Os cursos, é o que você falou. Ela não está muito preocupada com isso, não. Porque com os conceitos, né? Porque o artesanato delas já está dentro da base. Ah, entendi. Porque quando você pega as rendeiras, eu acho que... Eu vi outro dia uma entrevista na Arte Sol, gosto muito de assistir esse canal da Arte Sol. Que, por exemplo, elas trabalham com a palha. Então, a Ângela viu agora no Espírito Santo. Isso é totalmente da base conceitual. Aquelas rendeiras... Ou seja, elas trabalham numa base conceitual sem saber que tem uma base conceitual. Sem saber que tem uma porque base. Foi passado de geração a geração, né? E eu acredito que o Ministério deve ter se baseado nessas técnicas delas. Para estabelecer um conceito do que é artesanal, do que é feito à mão. E hoje é um patrimônio, né, histórico, né? Material histórico, cultural nacional. Sim. Né? E aí as artesãs são as guardiões desse conhecimento, seja ele passado em curso ou através de gerações. Nesse período todo que você está no artesanato, né, já com esse intervalo aí de um tempo entre Vila Leopoldina e São Bento, tem um intervalo aí grande. Qual fato, assim, uma coisa que você esteve presente nessa pegada do artesanato que para você assim foi inesquecível? Então, eu hoje faço parte de uma associação, não sei se você conhece, a Associação de Artesãos e Artistas Duque de Caxias. Sim. E o ano passado, no Dia das Mães, eu fui fazer uma feira, ainda não era da associação, porque a Aline tinha acabado de ter bebê e não tinha aberto as inscrições. Mas ela fez uma feira do Dia das Mães na Praça do Pacificador. E eu participei dessa feira. Embora eu já trabalhe na Praça Roberto Silveira, eu trabalho no Fórum da Economia Solidária. Lá não tinha coisas artesanais, tem coisas feito à mão, mas não tem coisas artesanais. Só que quando eu fui fazer essa feira com ela, tinha tanta coisa bonita, tanta cor, tanta diversidade, que aquilo, assim, embora pareça pequeno para quem não está dentro, para mim aquilo ali foi um divisor de águas. Quando ela fala assim, que a gente tinha que fazer uma etiqueta personalizada com o nosso nome, com nossa técnica, qual a região, não sei o quê. Aquilo me fez sentir, me deu uma sensação de pertencimento. Eu pertenço a essa tribo aqui, sabe? Então, ver aquele trabalho tão diferente das minhas colegas, sabe?
ver a alegria daquelas pessoas, aquilo realmente marcou a minha trajetória. Foi quando aí eu comecei... Você sentiu artesã? Eu me sou senti uma artesã. E se alguém perguntar, ó, sou artesã de Duque de Caxias, e a minha especialidade é macramê. Sim, sim. E aí depois eu entrei para a associação, hoje a gente tem o espaço, né? E lá eu dou aula de macramê, embora assim, eu falo assim, não sou professora de artesanato, sou uma pessoa que eu troco conhecimentos com as meninas, né? E assim, aquela troca, como você falou da roda, aquela troca com as pessoas, aquelas pessoas ali, elas não são alunas, elas se tornam amigas da gente, sabe? E cada abraço, cada história que você vê que a pessoa conta que está ali, por que a pessoa está ali, o que levou a pessoa a estar ali. E aquilo também faz você perceber que não é só você que tem problemas, né? Que a gente também tem uma história para estar ali, né? Você tem um motivo pelo qual você está ali. O artesanato acaba sendo o catalisador da roda, né? Mas, conversando com as mulheres aqui, também não é ali que irão resolver esses problemas. Sim. Né? Elas falaram isso tanto na entrevista quanto em off. Mas é um espaço em que elas se sentem também acolhidas. Sim. Né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Tem uma pergunta que eu faço, eu sempre olho para a pessoa quando eu pergunto e fico esperando uma risada. Porque quando eu falei que o nome do nosso podcast seria 30 minutos e um café, aí vem o nome, com as fuxiqueiras do São Bento, a Ângela então quase me mata. Como é que fuxiqueira? Eu falei, não é fuxico? Então quem faz fuxique é o quê? Fuxiqueira. O que você acha desse nome que eu dei podcast? Você daria um outro nome? Eu perguntei, não, Filomena, por que essa coisa? Pessoas têm tanto preconceito com as fuxiqueiras. Porque fuxiqueira, do meu modo de ver, quem faz fuxico. Sim. Você se considera uma fuxiqueira também? Me considero, porque quando você está fazendo artesanato, você está ali falando de todas as coisas. Mas você faz macramê, não faz fuxico. Mas o fuxico é artesanato. Mas você não faz fuxico, você faz macramê. Então o que você acha desse nome? Você é uma fuxiqueira do São Bento? Sim, porque a fuxiqueira, ela é uma criadora de cultura, uma fazedora de cultura, mas né? você faz fuxico? Não faço, mas... Ué? Mas fuxiqueiras porque você quis abranger... Dona Filomena, eu não gosto desse nome. Minha mãe não gostava, porque fuxiqueira fala que a gente é fofoqueira. Eu falei, não, mas quando eu tive a ideia, eu pensei no fuxico, né? Mas eu vi outro dia que exatamente o nome se tornou fuxico porque as mulheres iam fazer artesanato e ficavam conversando, falando sobre a vida, falando sobre as coisas. E aí botaram o nome de fuxico, porque as mulheres faziam fuxico, elas eram fuxiqueiras. E aí eu, a dona Filomena também, com a dona Conceição, não, que ela riu. Mas a dona Filomena, eu não gosto desse nome. Porque minha mãe falava que era negócio de fuxico, de fofoca, e eu não gosto de fofoca. Eu falei, tá bom, dona Filomena, então... Mas assim, tem a gente está encerrando, né? Mas tem uma pergunta que também é fundamental. Em termos de geração de renda, o artesanato foi importante para você em alguns momentos? Você já falou que em um momento de aperto você recorria ao artesanato e a outras estratégias para sobreviver. Como é que o artesanato entra como grana, recurso financeiro para você esse tempo todo, né? Então, vivendo do artesanato, eu tô desde 2024, né? A sua principal renda é o artesanato? É o artesanato. Mas, assim, como eu vou fazendo feiras, né? Antes eu só fazia mesmo essas da Praça Roberto Silveira, que as terças eu faço da agricultura familiar e as sextas do Fórum da Economia Solidária. Hoje eu tenho mais oportunidades depois de que eu fui para a associação. Porque a associação, ela tem muitas parcerias. Sim. E abre muitas portas para você fazer várias feiras, porque a associação também é associada à Federação
do estado do Rio, que é a FAERJ. Uhum. Então, através da FAERJ e da associação, né, dessa parceria da associação também com o SESI, a gente tem oportunidades de fazer feiras melhores, feiras com turista, né? Então a circulação de renda também é um pouco maior também. É né? maior, porque, por exemplo, quando você vai fazer numa região turística, você atende muito argentino. Argentino adora pulseira. Tu já até esse argentino, pulseira. Aí, carioca gosta de quê? Negócio de cabelo, né? Eles gostam muito e tal. O carioca, não todos, né? Mas ele ainda não entendeu o artesanato, eu acho, meu ver, né? Porque quando eu vendo que eu vou fazer feira, eu fiz feira pela secretaria, pela Setur, né? Em Copacabana, um evento que acho que deve estar acabando agora. E você vê que carioca quase nem olhava. Mas os argentinos, chilenos... Eles querem sempre também levar uma lembrancinha do Brasil, que seja uma coisa que seja única, vamos dizer assim, né? Uma peça única que aquela pessoa que receber não vai encontrar uma outra igual. Então, acha que... eu acho... Então, você vive hoje, quer dizer, vive praticamente da renda de artesanato? Da renda do artesanato. Eu tenho esse meu chefe que eu falei que ele fechou a empresa, como eu falei para você, eu faço... Então, hoje o seu antigo emprego é seu free. Como é que é bacana isso, né? É bacana, porque... E você tem autonomia sobre o seu horário, sobre a sua produção. Sim. Você hoje já se considera uma microempreendedora? Sim, embora... Já consegue se organizar financeiramente? Que foi a primeira coisa que você sentou aqui e falou. Tenho dificuldade de me organizar financeiramente. E assim... Porque eu faço assim, eu compro as coisas no meu cartão. Então, eu uso o cartão para comprar minhas coisas pessoais e minhas coisas do meu negócio. E tá misturando tudo. Então, tô misturando. Isso é o primeiro erro, né? Já fez curso de empreendedorismo? Sim, estou fazendo agora pelo Sebrae, que é o Mãos Criativas. Isso, que é muito bom, por Muito sinal. bom. Comecei agora, né? Essa semana foi a primeira aula. E só nessas 2 aulas, que foi terça e hoje, eu já tomei um monte de... Anotei várias coisas. Então, daqui a um ano, vão voltar Fuxiqueiras 2. E as Fuxiqueiras ricas com artesanato. Oh, Jesus, eu recebo. Receba. Patrícia, a gente está encerrando. E aí eu queria que você encerrasse. O que você achou? O que você poderia falar para as outras pessoas? Para as outras mulheres, principalmente, né? Para os homens também, que hoje eu vejo muitos homens também fazendo artesanato hoje, principalmente crochê, né? Gente, lá na associação tem muitos. E eu tô vendo no ônibus, eu ando muito de ônibus, tô vendo no metrô, os caras vão pro canto e... Sim. Eu não sei se também... já tá tendo em alguns lugares rodas para os homens, né? Também eu não sei se tem roda. Por exemplo, lá na associação nós temos 3 homens. Só que 2 trabalham com madeira, um talvez você conheça, que é o Antônio Pessoa. Deu até entrevista agora na Band, o trabalho dele é espetacular, fazendo barcos de madeira com papelão. Tem o seu Nelson, que trabalha também com madeira espetacularmente. E tem o seu Décio, que trabalha com crochê. E a gente está fazendo feira e ele está lá fazendo crochê. Eu vou criar um podcast com os homens do artesanato, né? E de crochê, porque ainda está muito ligado ao universo feminino. E os homens são muito... criticar, né? Sim. Homem, não sei o quê. Ainda existe essa coisa do machismo. É muito forte ainda. Mas aí fala, como é que você achou da nossa conversa? Gente, foi mais fácil do que... Tava nervosa? Tava nervosa. Até porque, como eu falei para você, né? Por exemplo, Márcia, a Filomena, a Conceição, elas têm uma história muito antiga com artesanato, né? Mas você também. Mas assim... Eu efetivamente comecei a partir do museu, né? Que foi onde eu conheci essas pessoas maravilhosas. E foi através delas que eu vim para cá, né? Veio parar aqui num ponto de cultura, dá para pegar cultura. E engraçado que eu conheço a Rosane, né? E Rosane da Clio Tour.
que a Rosane frequenta a mesma casa espírita que eu frequentava. Ah, você é de Kardec, né? Isso, que é o Maria Madalena, né? Então, para você ver como tudo se converge, né? Vai todo mundo, né? Mesmo sentido. E aí, quer dizer, eu vim para cá, achei muito bacana o trabalho, já conhecia através do que as meninas falavam, né? Na verdade, assim, qualquer trabalho, qualquer ponto de cultura eu vou querer ver o seu estandarte. Ah, sim, eu vou fazer. Estandarte que vai ser também depois exposto. Vai ter uma exposição com todos os estandartes. E eu queria ver com você e com a Aline justamente essas mulheres que ainda não estão cadastradas. A gente fazer o movimento aqui, né? Hoje a gente tem quase 30 mulheres nesse território, artesãs, né? Algumas iniciando, outras já mais experientes e tal, para a gente poder fazer o cadastro dessas mulheres, tanto na associação, que eu acho importante, mas também, não sei se a associação está fazendo isso, o cadastro da Cadisol, né? Da economia solidária. A associação acabou de se associar isso, a gente está precisando, porque os artesãos têm alguns direitos que muitas dessas mulheres não têm acesso. Mas eu queria encerrar. Queria te agradecer bastante, agora está mais calma. Sim. Tá? Queria garantir para você o espaço aqui da sede, a gente está aberto para as atividades que vocês queiram realizar, ou fazer as rodas, ou fazer uma feira, ou fazer uma exposição. O Ponto de Cultura está à disposição de vocês, e para mim foi um prazer conversar contigo. Para mim também, agradeço. As peças que mais fizeram sucesso lá na teia da cultura, né, foi a sua, né? Então a gente falou, nossa, fez maior sucesso aqui, porque o pessoal reconheceu um valor, não um preço no seu trabalho, mas um valor que cheio de amor e de carinho. É verdade. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você, tá bom? Alexandre. Obrigado, Ângela. Deixa eu encerrar, né, Vitor? Pessoal, então, aqui encerramos com a Patrícia Severino. Meu pai era Severino. Né? A Patrícia é uma artesã aqui de Duque de Caxias, né? É associada da Associação de Artesãs do Caxiense. Ela participou aqui com a gente do 30 Minutos e um Café, com as Fuxiqueiras de São Bento, né? Um projeto patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com a apresentação comigo, né? Alexandre Marques, mas com toda a produção de audiovisual e toda a mobilização de redes sociais com a Urbanos Lab, aqui comandada pelo Vitor, pelo filho dele, o Vitinho, tá? E eu espero que nós tenhamos só no seu programa 20 mil visualizações, tá? Vai rodar, a gente já está chegando lá, né? Mas muito obrigado. Obrigada a você, Alexandre. Boa tarde. Mais calma. Ah, sim.